Parábola de Jesus explicada. O servo fiel e o poder da constância nos dias de incerteza e desânimo. Por que o coração parece cansar antes mesmo que a vida mude ao nosso redor? Essa é uma das perguntas mais profundas que atravessam a alma humana, especialmente nos dias em que a esperança parece frágil e o futuro se torna um território incerto. Há momentos em que você acorda carregando um peso invisível, como se estivesse lutando batalhas que ninguém mais vê. Momentos em que a fé balança, não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque não sabe mais por quanto tempo consegue continuar. E é exatamente nesse tipo de cenário que Jesus escolheu revelar a parábola do servo fiel. Ele sabia que existiriam dias em que o medo tentaria apagar a chama da constância e que o desânimo surgiria como uma voz insistente dizendo para você parar. Ele sabia que o desgaste emocional de esperar pela resposta, pela mudança, pela promessa, poderia se tornar mais difícil do que o próprio desafio que você enfrenta. Jesus enxergava o interior daqueles que o ouviam, assim como vê o seu agora. Ele sabia que o ser humano não desiste quando perde força, mas quando perde clareza. Ele sabia que a alma se confunde, que a sensação de abandono tenta se infiltrar nos pensamentos, que a demora gera interpretações equivocadas sobre o cuidado de Deus. Foi por isso que ele apresentou essa parábola como um chamado urgente ao despertar. Um convite para olhar a vida com profundidade, lembrando que a fidelidade não nasce do conforto, mas da convicção. Ela floresce exatamente quando os sentimentos não colaboram e quando o caminho parece estreito demais para avançar. A parábola do servo fiel não é sobre tarefas domésticas ou responsabilidades comuns. É sobre o lugar secreto onde a fé é forjada. É sobre os períodos silenciosos em que Deus parece distante, mas, na verdade, está moldando sua força. É sobre o tipo de perseverança que transforma a alma e prepara você para carregar bênçãos que ainda não apareceram. O servo fiel é aquele que continua fazendo o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o silêncio de Deus parece pesado demais. E esse é o ponto central da mensagem. Nos dias de incerteza e desânimo, a constância não é apenas disciplina, é linguagem espiritual. É a forma como o céu reconhece quem está pronto para o próximo capítulo. Existe uma verdade espiritual que você precisa ouvir logo no início. A sua fidelidade em tempos difíceis não está sendo ignorada. O que você faz no secreto, Deus vê. O que você mantém de pé, enquanto a vida tenta empurrar para baixo, Deus reconhece. Nada do que você realiza com sinceridade diante dele será esquecido. E quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo que existe uma maturidade espiritual que só nasce quando a alma decide permanecer. Mesmo cansada, mesmo confusa, mesmo sem garantias. Antes de seguirmos, permita que esta oração se torne um ponto de encontro entre sua alma e Deus. Senhor, fortalece meu coração para que eu não desista antes do tempo. Ensina-me a permanecer fiel, mesmo quando não entendo o teu silêncio. Que a tua luz me guie e que a tua presença me sustente enquanto eu caminho pela fé. Agora, conforme entramos no primeiro capítulo, lembre-se de uma verdade poderosa. Jesus não contou essa parábola para acusar, mas para despertar. Ele queria que você soubesse que existe uma força escondida dentro de você, uma força que se revela apenas quando a fidelidade é testada. Há um significado que precisa ser descoberto, uma revelação que transforma a maneira como você enxerga sua própria história. E é isso que começaremos a explorar a partir de agora. O contexto silencioso da espera, o que Jesus viu antes de contar a parábola. Antes de Jesus revelar a parábola do servo fiel, havia um cenário emocional profundo acontecendo diante dele. Não era apenas uma conversa teológica ou uma explicação moral. Era um momento em que o coração dos discípulos estava inquieto, carregado de dúvidas, expectativas e medos sobre o futuro. Eles olhavam para Jesus buscando respostas, mas também revelando sem palavras que não sabiam lidar com as incertezas da vida. O ambiente era de confusão interior. Eles queriam clareza, queriam direção,
Queriam saber quando as coisas mudariam, quando o reino viria, quando a promessa se manifestaria. E é nesse ambiente silencioso de ansiedade espiritual que Jesus decide ensinar sobre fidelidade. A espera sempre produz ruído dentro da alma. É um ruído que não se escuta com os ouvidos, mas com o espírito. Os discípulos estavam vivendo exatamente isso. Sentiam o peso de não entender o tempo de Deus e temiam se perder no processo. Jesus observava tudo com sensibilidade profunda. Ele via o medo por trás das perguntas, o cansaço escondido por trás das expressões, a insegurança que tentava se manifestar como racionalidade. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, ele enxergava o coração de cada um. Ele sabia que quando a mente humana não entende o caminho, tenta preencher o silêncio com suposições. E ele sabia que essas suposições quase sempre levam as pessoas para longe da constância. Foi nesse contexto que Jesus percebeu a necessidade de ensinar que a fidelidade não depende de compreender todos os detalhes, mas de confiar no caráter de quem prometeu. Ele sabia que haveria dias em que o cenário externo pareceria contradizer tudo o que Deus tinha dito. Dias em que o céu pareceria distante, como no salmo em que Davi clama perguntando até quando Deus se esconderia. Dias em que o ser humano sentiria a mesma angústia de Elias no deserto, cansado de lutar, pedindo que Deus simplesmente encerrasse sua missão. Dias em que o coração se perguntaria se vale a pena continuar sem saber quando a mudança virá. Jesus decide ensinar sobre o servo fiel, porque ele entende que a espera sempre revela camadas ocultas da alma. Revela nossas intenções, nossos medos, nossas expectativas e nossa maturidade espiritual. E ele queria que os discípulos, e você agora, entendessem que a constância é um ato de fé que se manifesta justamente quando a emoção falha e o cenário não muda. O servo fiel não é alguém perfeito, iluminado ou sempre forte. É alguém que escolhe permanecer mesmo no meio da confusão. E essa mensagem precisaria entrar fundo no coração dos discípulos, porque tempos difíceis viriam, perseguições viriam, silêncios viriam. Longos intervalos entre promessa e cumprimento fariam parte da história deles. O contexto dessa parábola também revela algo poderoso sobre Jesus. Ele nunca fala à nossa mente sem antes falar ao nosso coração. Ele não entrega instruções sem revelar intenção. Antes de explicar o que é fidelidade, ele prepara emocionalmente os ouvintes para compreender a profundidade do ensinamento. Jesus sabia que a inquietação deles não era diferente da sua. Ele sabia que você também enfrenta dias em que parece que Deus está demorando, em que sua oração parece não passar do teto, em que a porta continua fechada, apesar de toda a sua dedicação. E foi por isso que ele contou essa parábola, para que você não confunda demora com abandono, silêncio com descaso ou incerteza com falta de propósito. Jesus viu algo nos discípulos que ele vê em você agora, um coração que quer permanecer, mas que às vezes não sabe como. Um espírito disposto, mas cansado. Uma fé viva, mas pressionada pelas circunstâncias. E ele responde a essa condição humana com uma história que atravessa séculos, porque descreve exatamente como Deus enxerga quem permanece firme quando tudo parece instável. Jesus oferece essa parábola como um farol para quem vive sob névoas emocionais, para quem sente que está caminhando sem sinais claros do céu. E enquanto você recebe essa mensagem, permita que seu coração perceba que a fidelidade é mais valorizada por Deus do que qualquer resposta rápida. É por isso que Jesus não começa a parábola descrevendo tarefas ou recompensas, mas descrevendo uma postura, uma essência, uma identidade espiritual. A base não está no que o servo faz, mas em quem ele se torna enquanto espera. Quem é o servo fiel quando ninguém está olhando? A figura do servo fiel apresentada por Jesus não nasce em cenários grandiosos, plateias lotadas ou momentos de celebração. Ela é forjada no silêncio. Jesus descreve esse servo como alguém que permanece comprometido com aquilo que lhe foi confiado, mesmo quando não há supervisão, elogios ou reconhecimento. Esse detalhe é fundamental,
porque revela uma verdade espiritual profunda. A fidelidade que Deus valoriza é aquela que se mantém intacta no ambiente onde ninguém vê. Jesus está ensinando que o servo fiel é aquele que honra o propósito não por aplausos, mas por convicção, não por pressão externa, mas por lealdade interna. Essa descrição revela que a essência da fidelidade não está nas grandes ações, mas na integridade que se manifesta nas pequenas escolhas diárias. A alma humana tende a acreditar que a grandeza está nos grandes momentos, mas na lógica do reino, Deus observa o que construímos no secreto. É no dia comum, na rotina silenciosa, na persistência discreta que a constância se torna um tesouro espiritual aos olhos do Pai. O servo fiel é aquele que escolhe obedecer quando ninguém está medindo seu desempenho. Escolhe ser correto quando poderia tomar atalhos. Escolhe ser íntegro quando teria justificativas para agir de outra forma. Escolhe manter o coração alinhado ao propósito, mesmo quando as emoções tentam arrastá-lo para outro caminho. Jesus deixa claro que a fidelidade é uma postura interior antes de ser uma ação exterior. É um compromisso com Deus que não depende de circunstâncias favoráveis. E para ilustrar isso, a própria Escritura oferece relatos que ecoam esse princípio com força. José, vendido como escravo ao Egito, escolheu permanecer fiel em uma terra onde ninguém conhecia seu Deus e onde ninguém o recompensaria por suas escolhas. Ele resistiu à tentação, serviu com excelência e manteve o coração íntegro quando ninguém estava olhando. E essa fidelidade silenciosa o levou do fundo da prisão à posição de governador. Daniel, levado cativo para a Babilônia, demonstrou fidelidade ao se recusar a se contaminar com o que poderia comprometer sua identidade espiritual. Ele fazia isso no secreto do seu quarto, abrindo suas janelas e orando 3 vezes ao dia, não para impressionar, mas para permanecer firme. Esses relatos bíblicos revelam algo precioso. Deus constrói grandes histórias em ambientes ocultos. Jesus, ao falar sobre o servo fiel, está afirmando que a constância que se mantém de pé na solidão é a que tem valor eterno. É fácil agir com lealdade quando a vida está iluminada por resultados visíveis. Difícil é manter o caráter quando a jornada é lenta, quando a porta ainda não se abriu, quando a resposta não veio. Difícil é continuar servindo quando as emoções se desgastam e a esperança parece pequena. Mas Jesus está dizendo que justamente nesses dias a fidelidade ganha força espiritual. O servo fiel não se guia pelo brilho dos resultados, e sim pela certeza de que Deus permanece no controle da história, mesmo quando o cenário não inspira confiança. Essa fidelidade silenciosa também revela algo sobre a maturidade espiritual. O servo fiel aprende a fazer o que é certo, sem depender de sentimento, aplauso ou validação humana. Ele entende que sua vida não é medida pela reação das pessoas, mas pelo olhar atento de Deus. Por isso, sua constância não flutua conforme o humor do dia, mas permanece apoiada na vontade divina. Quando Jesus descreve esse servo, ele está falando de alguém que vive com propósito, mesmo quando parece que ninguém está usando suas escolhas para construir nada. O servo fiel continua, não por ingenuidade, mas por visão. Ele enxerga aquilo que a maioria ignora. O reino de Deus se move no invisível antes de aparecer no visível. E para que essa mensagem entre profundamente no seu coração agora, permita-se repetir esta oração. Senhor, fortalece minhas escolhas no secreto. Ensina-me a ser fiel quando ninguém vê, íntegro quando ninguém aplaude e constante quando minha alma se sentir cansada. Que minha fidelidade seja dirigida pela tua presença e não pelas circunstâncias. O servo fiel vive pela verdade de que Deus observa aquilo que os olhos humanos não percebem. E essa forma de viver transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida diária. Porque quando você entende que sua fidelidade está diante de Deus e não apenas diante de situações externas, você descobre uma liberdade nova, a liberdade de permanecer firme mesmo sem garantias, a liberdade de crescer na força interior mesmo quando nada muda lá fora, a liberdade de confiar que no tempo certo,
Deus revelará aquilo que você construiu na profundidade da alma. O teste invisível. O que Deus observa quando sua vida parece parada. Há períodos na vida em que tudo parece ter desacelerado. Nada se move, nada avança, nada dá sinais de mudança. São fases em que você olha ao redor e se pergunta se algo está realmente acontecendo no mundo espiritual ou se suas orações ficaram estacionadas no céu. A sensação de estagnação pode ser tão profunda que chega a gerar dúvidas sobre o próprio propósito. Mas, na lógica do reino, esses períodos nunca são desperdícios. Eles são testes invisíveis. São momentos em que Deus observa não o seu desempenho, mas a sua postura. E Jesus revela, através da parábola do servo fiel, que existe um propósito sagrado nos dias em que nada acontece. O ser humano tende a acreditar que Deus age apenas quando há movimento visível. Mas toda a Escritura mostra que os maiores processos de formação ocorrem nas fases em que o céu parece silencioso. Quando Jesus conta essa parábola, ele está lembrando seus discípulos de que Deus avalia com atenção quem permanece firme quando os resultados não aparecem. Não se trata de medir produtividade ou eficiência. Trata-se de observar se a fé permanece ativa, mesmo quando nada ao redor estimula essa constância. Deus está atento ao que você faz quando se sente esquecido, ao que você pensa quando a resposta atrasa, ao que você decide quando a emoção falha. Davi viveu exatamente esse tipo de prova. Antes de se tornar rei, ele passou anos cuidando das ovelhas de seu pai, em campos que ninguém valorizava. Não havia público, não havia reconhecimento, não havia plateia. Ele não sabia que estava sendo observado por Deus enquanto lutava contra um leão e um urso em plena solidão. Ele não fazia ideia de que aqueles anos escondidos seriam fundamentais para o propósito futuro. Aquilo que parecia apenas rotina repetitiva era, na verdade, um treinamento espiritual silencioso. O teste invisível estava acontecendo e a fidelidade de Davi na fase que ninguém viu o preparou para vencer o gigante diante de toda uma nação. Esse padrão se repete ao longo da Bíblia porque revela uma característica do coração de Deus. Ele não testa pela quantidade de feitos, mas pela qualidade da perseverança. Ele observa não o brilho das conquistas, mas a profundidade da obediência. Ele não se impressiona com o ritmo do seu avanço, mas com a sua postura enquanto você espera. Jesus mostra isso na parábola ao enfatizar que o servo fiel age corretamente, mesmo quando o Senhor demora. A demora não é descaso, é avaliação, é purificação, é preparação. É nessa fase que Deus revela o que existe dentro de você e também acrescenta o que ainda falta. Muitas pessoas acreditam que a vida está parada quando, na verdade, é o seu caráter que está sendo moldado. A espera é um cenário espiritual de transformação. Ela revela aquilo que precisa ser alinhado, expõe inseguranças que precisam ser curadas, fortalece convicções que precisam se enraizar e constrói musculatura emocional para carregar responsabilidades que você ainda não tem capacidade de sustentar. Deus nunca desperdiça períodos de silêncio. Ele os usa como laboratórios de maturidade. Ele observa se você permanece, mesmo quando ninguém reconhece sua constância. Ele olha para o seu coração, não para seus resultados. A espera também separa expectativas ilusórias da fé genuína. É fácil confiar quando há sinais. É simples acreditar quando tudo aponta para a vitória. Difícil é continuar confiando quando os dias parecem idênticos. Difícil é não se desviar quando a dúvida tenta abrir caminhos mais curtos. Difícil é refrear a ansiedade que tenta convencer que Deus esqueceu seu nome. Mas é nesse terreno da dificuldade que a fidelidade se torna profunda. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam períodos de silêncio após sua partida. Sabia que eles seriam tentados a interpretar a demora como abandono. Por isso ensinou essa parábola para que entendessem. O céu trabalha enquanto a terra parece parada. E enquanto você escuta esta mensagem, permita-se respirar profundamente e perceber que seus dias aparentemente estáticos podem estar carregados de propósito.
A sensação de parada nunca significa ausência de Deus. Muitas vezes significa que Ele está trabalhando em áreas que você não percebe. Talvez esteja fortalecendo sua paciência, como fez com Abraão ao longo da promessa. Talvez esteja ampliando sua visão, como fez com Moisés durante 40 anos no deserto antes da libertação de Israel. Talvez esteja alargando sua sensibilidade espiritual, como fez com Samuel na noite em que o chamou repetidamente até que o menino aprendesse a discernir sua voz. Em todas essas histórias, Deus testou antes de revelar, observou antes de anunciar, moldou antes de usar. Que esta oração seja sua âncora enquanto absorve essa verdade. Senhor, ajuda-me a compreender que a espera não é perda. Ensina-me a permanecer firme nos dias silenciosos. Que meu coração não se engane pela sensação de estagnação e que minha fé cresça enquanto meus olhos não veem. Eu confio em Ti mesmo quando o tempo parece vazio. O teste invisível é uma das maiores expressões do amor de Deus, porque Ele não permite que você entre em uma nova estação sem estar preparado para sustentá-la. A demora que machuca agora será o fundamento que o fortalecerá depois. E quando você entender que a fidelidade nesses dias silenciosos é observada pelo próprio Deus, sua perspectiva muda. A vida deixa de ser uma sequência de esperas frustrantes e passa a ser uma jornada de maturidade espiritual. E é nesse ponto de clareza que a parábola do servo fiel começa a transformar não apenas sua compreensão, mas a forma como você vive, o tempo como campo de batalha espiritual. O tempo sempre foi um dos maiores mistérios da vida espiritual. Ele não pode ser visto, não pode ser tocado, não pode ser acelerado por força humana. Ainda assim, é no tempo que Deus opera os processos mais profundos da alma. Jesus, ao revelar a parábola do servo fiel, deixa claro que a espera não é apenas um intervalo entre um pedido e uma resposta. Ela é um território onde batalhas silenciosas são travadas, onde decisões internas moldam destinos e onde a fé é refinada. O tempo é um campo de batalha, porque é nele que a promessa parece distante e o desânimo tenta assumir o controle. É nele que as emoções oscilam e a confiança é testada. O servo fiel não é definido pelo que faz quando tudo está indo bem, mas pelo que se torna enquanto o tempo passa sem sinais de mudança. O ser humano luta com o tempo porque associa atraso à perda. Acredita que se algo demora, está sendo esquecido. Contudo, na lógica do reino de Deus, o tempo não é um inimigo. Ele é um instrumento. Um instrumento que revela, depura e fortalece. Se fosse pela previsão humana, José teria sido exaltado no primeiro dia em que chegou ao Egito, mas seu processo levou anos de silêncio e injustiça. Se fosse pela expectativa humana, Moisés teria libertado Israel quando ainda estava no palácio. Mas Deus o conduziu a 40 anos de anonimato no deserto. Se fosse pela lógica humana, Sara teria gerado um filho na juventude. Mas Deus esperou até o momento em que somente um milagre poderia explicar a promessa. Em cada caso, não foi o sofrimento que moldou essas pessoas, foi o tempo, um tempo conduzido e observado por Deus. É nesse campo invisível que a alma enfrenta suas maiores guerras. Guerras contra a ansiedade que questiona se Deus realmente está no controle. Guerras contra a impaciência que tenta abrir caminhos artificiais. Guerras contra as comparações que fazem você acreditar que todo mundo está avançando menos você. Guerras contra a lógica humana que tenta interpretar o silêncio de Deus como indiferença. Jesus sabia que o maior desafio dos seus discípulos não seria suportar a perseguição, e sim suportar a demora. Porque a perseguição fortalece. A demora, se não for bem compreendida, confunde. E é por isso que ele apresenta essa parábola como alerta e alívio ao mesmo tempo. Alerta, porque a demora revela quem permanece e quem se distrai. Alívio, porque a demora faz parte do propósito e não é evidência de abandono. O tempo também é o lugar onde a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. Enquanto as emoções mudam, a convicção permanece. É no tempo que você aprende a confiar em Deus pelo que Ele é
e não apenas pelo que ele faz. É no tempo que você percebe que Deus está mais interessado em construir você do que em conceder aquilo que você pede. Quando você ora por uma porta aberta e ela não se abre, Deus está trabalhando não apenas na porta, mas no seu interior, moldando sua capacidade de atravessá-la sem perder quem você é. O servo fiel entende essa dinâmica. Ele não permite que o tempo o desgaste, mas que o amadureça. A constância dele nasce dessa compreensão profunda de que Deus não desperdiça dias e que a demora é tão parte do processo quanto o cumprimento da promessa. Quando Jesus enfatiza que o Senhor demora a voltar, ele está mostrando que a fidelidade precisa sobreviver ao silêncio, não à dor, não à dúvida inicial, mas ao intervalo prolongado. Aquele intervalo onde parece que nada está sendo registrado, nada está sendo construído e nada está sendo encaminhado. Porém, é exatamente aí que a obra divina acontece com mais intensidade. Deus trabalha em camadas tão profundas que você só percebe o resultado quando o tempo da revelação chega. Ele fortalece raízes antes de mostrar frutos. Ele constrói estrutura antes de liberar destino. Ele solidifica a fé antes de conceder responsabilidade. E é nesse entendimento que você precisa enxergar sua própria jornada. Talvez você esteja vivendo um desses intervalos, um tempo que parece parado, um ciclo onde as coisas não se movem, mas o céu está ativo. A demora é parte do caminho. O campo de batalha espiritual não é travado nos dias de milagre, mas nos dias de espera. E é nesse terreno que sua fidelidade se revela. Não há amadurecimento sem tempo, não há profundidade sem espera, não há força sem processo, e não há propósito sem constância. Este capítulo é o convite de Jesus para você reinterpretar a espera. Não como punição, mas como preparação. Não como perda, mas como crescimento. Não como atraso, mas como alinhamento. Deus trabalha enquanto você espera. Ele molda enquanto você permanece. E quando você entender que o tempo é um campo de batalha espiritual, onde o céu vence dentro de você, antes de vencer fora, sua visão muda. Você não teme mais a demora. Você a honra. Você percebe que ela está cooperando com aquilo que Deus está construindo em sua alma. E quando a promessa chegar, você estará pronto para vivê-la sem perder o que aprendeu no processo. A constância que cria força. Pequenas obediências que movem o céu. A constância espiritual não nasce dos grandes gestos, das decisões heróicas ou dos momentos em que a fé explode dentro do peito. Ela nasce das pequenas escolhas, das atitudes discretas, dos movimentos quase imperceptíveis que você faz quando ninguém está olhando. Jesus, ao ensinar a parábola do servo fiel, está revelando uma lógica poderosa e muitas vezes ignorada. Na vida espiritual, são as pequenas obediências que criam grandes transformações. Não é o que você faz de vez em quando que molda seu destino, é o que você faz sempre. A constância é o ritmo que abre caminho para que o céu se mova na sua direção. A fidelidade diária não se constrói nas emoções intensas, mas no compromisso silencioso. No é hoje de novo, no vou continuar mesmo cansado, no eu escolho confiar apesar do que sinto. É esse tipo de postura que cria força interior. Força que não desaparece quando a vida pressiona. Força que não oscila quando as circunstâncias mudam. Força que te sustenta quando a tua alma tenta recuar. A constância é como uma raiz. Ela não aparece, mas sustenta tudo o que aparece. E é por isso que Jesus coloca tanto valor na forma como o servo age durante a demora do seu Senhor. O Senhor não estava ali para vigiar, mas a fidelidade se manifestava mesmo assim. O servo fiel realizava suas tarefas com integridade porque entendia que sua obediência não era para ser vista por pessoas, mas para ser vivida diante de Deus. Noé é um exemplo profundo dessa verdade. Ele recebeu uma instrução que parecia impossível aos olhos humanos e começou a construir uma arca quando não havia qualquer sinal de chuva. Não havia trovões, não havia nuvens, não havia evidência visível de que Deus estava prestes a cumprir o que prometera. E mesmo assim Noé continuou, dia após dia, martelando,
cortando, ajustando, obedecendo. Ele não estava apenas construindo uma embarcação. Estava construindo sua força interior, sua fé, sua intimidade com Deus. Cada martelada era mais do que madeira sendo moldada. Era uma convicção sendo fortalecida. Era constância se tornando testemunho. E quando o dilúvio finalmente veio, a força que o sustentou não foi o barco, mas o processo. A arca foi fruto da obediência, mas a fé que Noé exerceu durante anos foi o verdadeiro milagre. Deus valoriza a constância porque ela revela sinceridade. Enquanto o sentimento oscila, a disciplina revela quem você realmente é. Enquanto a motivação sobe e desce, a fidelidade mantém seu espírito orientado para o alto. A constância cria profundidade. Ela fortalece seu discernimento. Ela amplia sua resistência. Ela te faz crescer sem que você perceba. Quando você decide orar todos os dias, mesmo quando parece não ouvir nada, você está criando força. Quando você decide perdoar alguém que te feriu, mesmo quando o orgulho grita, você está criando força. Quando você escolhe agir com honestidade, mesmo quando ninguém veria se você não agisse, você está criando força. Cada pequena obediência é uma semente de transformação. E aqui está a verdade mais importante deste capítulo. A constância abre portas que a força humana não consegue abrir. Quando Jesus descreve o servo fiel sendo colocado sobre muitas responsabilidades, ele está mostrando que a fidelidade nos pequenos detalhes prepara você para carregar grandes propósitos. Deus não entrega o extraordinário para quem não honra o ordinário. Ele não abre portas maiores para quem negligencia as menores. A constância no pouco é a chave para o muito. É uma lei espiritual. O céu se move quando a terra permanece firme. A obediência simples do seu dia a dia gera movimentos invisíveis no ambiente espiritual. A constância também protege sua alma de se perder no caminho. Ela impede que a instabilidade das emoções dite suas escolhas. Ela cria estabilidade em meio ao caos. A pessoa constante se torna uma fortaleza diante das tempestades. Não porque é forte o tempo todo, mas porque é fiel o tempo todo. Ela não se move pela intensidade, mas pela convicção. Esse tipo de fidelidade atrai o favor de Deus porque se alinha ao caráter dele. Deus é constante. Deus é fiel. Deus é perseverante em seus propósitos. E quando você reflete esse caráter em suas pequenas atitudes diárias, sua vida entra em harmonia com o movimento do céu. Em algum momento da sua jornada, você pode ter acreditado que nada do que faz tem importância, que suas pequenas escolhas não criam impacto, que sua obediência no secreto não muda nada. Mas este capítulo é a voz de Jesus dizendo que tudo o que você mantém com fidelidade tem valor eterno. Cada ato de constância é registrado. Cada sim dado a Deus em momentos de cansaço é contado. Nada passa despercebido. Nada é ignorado. No reino de Deus, a constância nunca é desperdiçada. E é nesse entendimento que sua força começa a se reconstruir. Você percebe que não precisa ser perfeito. Não precisa ser gigante. Não precisa ser excepcional. Precisa apenas ser constante. Porque a constância é a ponte entre o que você vive e o que Deus prometeu. Ela transforma sua alma enquanto prepara o caminho. E quando finalmente o tempo da manifestação chegar, você estará forte o suficiente para sustentar aquilo que Deus deseja entregar. A síndrome do servo distraído, quando a alma se perde no meio do caminho. Há um perigo silencioso, que Jesus revela de forma sutil e profunda na parábola. Enquanto o servo fiel permanece focado no propósito, o servo negligente se perde na distração. Essa diferença não nasce em grandes quedas, mas em pequenas desconexões internas que, com o tempo, corroem a alma. A distração é um dos maiores inimigos da constância espiritual porque ela não destrói de imediato. Ela enfraquece aos poucos. Ela dissolve a clareza, embaralha a direção, anestesia a sensibilidade e desvia o coração milímetro por milímetro até que a pessoa percebe que está longe de onde deveria estar. Quando Jesus descreve o servo que se distrai, ele está revelando um padrão que ameaça todas as gerações: o perigo de perder o foco no meio da espera.
É justamente na demora que a distração encontra espaço. Quando o tempo parece vazio, a alma busca preencher o silêncio com aquilo que é mais acessível e menos profundo. É nesse terreno que nasce a síndrome do servo distraído. Ela aparece quando o coração, cansado de esperar, começa a negociar princípios, quando a mente, inquieta com a demora, começa a justificar atalhos, quando o espírito, abalado pela falta de sinais, começa a se alimentar de coisas que não fortalecem a fé. A distração não chega anunciando caos, chega anunciando descanso, chega com a promessa de alívio rápido, mas entrega apenas enfraquecimento lento. Ela pode se apresentar como comparações que corroem a alma, como pensamentos de resignação que tentam convencê-lo de que nada vai mudar, como justificativas para abandonar processos espirituais que antes eram importantes. A síndrome do servo distraído nasce quando a pessoa deixa de vigiar seu próprio coração. E Jesus sabia que esse tipo de distração é ainda mais perigoso do que a oposição direta. O inimigo não precisa destruir quem já perdeu o foco por conta própria. A Bíblia oferece inúmeros relatos que exemplificam esse fenômeno. Os israelitas no deserto são um dos casos mais emblemáticos. Eles viram milagres grandiosos, ouviram a voz de Deus, foram conduzidos por coluna de fogo e nuvem, mas a demora para entrar na terra prometida os levou à distração. Eles se voltaram para a murmuração, para a incredulidade e para ídolos construídos pelo desejo de algo rápido e visível. O problema deles não era apenas a viagem longa, mas a incapacidade de manter o coração firme enquanto caminhavam. Perderam-se na ansiedade, no cansaço, na comparação com o passado, e essa distração abriu espaço para decisões que atrasaram todo o propósito. A síndrome do servo distraído também aparece na vida de Sansão, que não perdeu sua força de uma vez. Ele a perdeu gradualmente, cada vez que se aproximava de ambientes que enfraqueciam sua identidade espiritual. A distração não arrancou sua força com violência, ela a desgastou com sedução. Da mesma forma, Salomão não se desviou em um único dia. Ele se desviou lentamente quando seu coração começou a se distrair com riquezas, alianças e interesses que não refletiam mais o caráter de Deus. A distração sempre opera aos poucos, mas seu impacto final é profundo. Jesus revela essa verdade porque ele sabe que o maior perigo da espera não é a demora, mas o desvio. A distração tenta fazer você abrir mão do que Deus te confiou antes que o tempo correto chegue. Ela tenta roubar sua vigilância espiritual, tenta entorpecer sua sensibilidade, tenta afastar você de práticas que fortalecem seu interior. Quando o servo negligente da parábola começa a agir de forma irresponsável, é porque já havia perdido sua visão. Ele deixou de viver como alguém que aguarda um Senhor e passou a viver como alguém que acredita que ele não voltará tão cedo. Quando você perde a expectativa, perde a direção. Quando perde a direção, perde a postura. E quando perde a postura, perde o propósito. Nesse ponto do roteiro, é importante que você perceba como a distração tenta operar também na sua vida. Ela se infiltra quando sua mente se acostuma com a ausência de respostas. Ela se fortalece quando você deixa de nutrir seu espírito. Ela cresce quando você substitui a presença de Deus por estímulos que apenas ocupam o tempo, mas não edificam sua alma. Muitas vezes, não é pecado que te afasta de Deus. É distração. São atividades neutras, mas que drenam vigor espiritual. São preocupações legítimas que ocupam todo o espaço interno, deixando sua fé sufocada. São hábitos inofensivos que, aos poucos, roubam seu foco. A constância, ao contrário da distração, exige atenção plena. Ela exige vigilância, como Jesus ordenou no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ela exige consciência espiritual. Exige que você escolha todos os dias alimentar aquilo que fortalece sua fé e renunciar ao que enfraquece sua alma. A constância é ativa. A distração é passiva. A constância exige decisão. A distração exige apenas que você relaxe por tempo demais. E esse relaxamento prolongado
cria espaço para a negligência espiritual. Por isso, Jesus confronta a distração na parábola. Ele deseja que você permaneça desperto, que você perceba sinais internos, que você observe seus pensamentos, que você cuide da sua vigilância emocional, que você mantenha viva a chama da esperança, mesmo quando a demora tenta apagá-la. Este capítulo é um lembrete amoroso e firme. Não perca o foco. Não permita que a espera enfraqueça o propósito. Não permita que distrações disfarçadas roubem sua sensibilidade espiritual. Deus está vendo sua fidelidade e Ele está presente mesmo quando o tempo parece vazio. A recompensa invisível, o que acontece dentro de nós antes de acontecer fora. A parábola do servo fiel não fala apenas do que Deus fará por você quando a promessa se manifestar. Ela revela algo ainda mais profundo. Antes que qualquer mudança aconteça ao seu redor, algo precisa mudar dentro de você. A recompensa da fidelidade começa na alma, não nas circunstâncias. Jesus está mostrando que existe um tipo de transformação silenciosa que antecede toda a manifestação visível. É como se Deus preparasse o terreno interno antes de liberar aquilo que seus olhos esperam. E essa verdade é tão essencial que pode redefinir completamente a maneira como você enxerga a espera. Quando o servo fiel permanece constante durante a demora, ele não está apenas cumprindo tarefas. Ele está sendo moldado, ele está sendo purificado, ele está sendo alinhado. Cada dia de obediência silenciosa fortalece algo dentro dele que o habilita para responsabilidades maiores. A fidelidade gera profundidade espiritual. E profundamente, Deus está trabalhando na estrutura emocional, no caráter, na disciplina, na humildade, na paciência e na resistência. Esse processo interno é a primeira recompensa, a recompensa invisível. Aquela que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que virá depois. O apóstolo Paulo fala sobre esse tipo de fortalecimento interior quando escreve aos Efésios, pedindo que Deus os revestisse de poder no homem interior. Paulo entendia que o coração humano precisava ser transformado antes que qualquer missão fosse cumprida. Ele próprio viveu esse processo enquanto esteve preso. Por fora, parecia limitado, confinado, esquecido. Mas por dentro, algo grandioso estava acontecendo. Sua fé se aprofundava, sua visão se ampliava, sua confiança se enraizava e sua obediência se tornava ainda mais sólida. A prisão não foi seu fim, foi sua construção. A recompensa invisível veio antes da libertação visível, e foi essa força interior que sustentou seus maiores feitos. A mesma lógica aparece na vida de José. Antes de governar o Egito, ele governou primeiro suas emoções. Antes de administrar recursos do império, ele administrou a própria dor. Antes de interpretar sonhos de reis, ele aprendeu a interpretar a voz de Deus no silêncio de uma prisão. Nada disso era visível aos olhos humanos, mas tudo isso estava construindo nele a maturidade necessária para o cargo que assumiria depois. Deus trabalha no interior antes de manifestar o exterior, porque a bênção sem estrutura se torna peso. O avanço sem preparo se torna perigo. A conquista sem transformação se torna queda. Quando Jesus descreve o servo fiel sendo colocado sobre muitos bens, ele não está premiando um comportamento mecânico, ele está reconhecendo um processo interno concluído. Ele está dizendo: agora você tem estrutura para sustentar o que antes desejava. A recompensa invisível veio primeiro. O crescimento interno precedeu o externo. A fidelidade no pequeno criou a capacidade para o maior, e isso precisa entrar profundamente no seu coração, porque talvez você esteja esperando um milagre enquanto Deus está construindo você para recebê-lo da maneira certa. A transformação interior é sutil. Ela acontece de maneira quase imperceptível, em cada dia que você escolhe confiar, em cada decisão que você toma para manter o caráter, em cada pensamento que você alinha com a verdade, em cada atitude que você repete mesmo quando não vê resultado. Você vai sendo moldado, camada por camada. Vai ganhando força para carregar responsabilidades que antes o esmagariam.
vai ganhando sabedoria para discernir caminhos que antes confundiriam seu espírito. Vai ganhando sensibilidade para perceber movimentos de Deus que antes passavam despercebidos. A recompensa invisível é, na verdade, o milagre mais importante. É aqui que muitas pessoas desistem. Elas acreditam que nada está acontecendo porque nada ao redor está mudando. Mas a obra mais valiosa que Deus faz nunca começa nos cenários externos. Sempre começa dentro da alma. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, passou 40 dias no deserto. Ali ninguém o aplaudia, ninguém o acompanhava, ninguém o reconhecia. Mas ali no oculto, ele venceu batalhas que determinariam toda a sua jornada. O deserto foi a recompensa invisível que antecedeu o ministério visível. Foi ali que o Pai o preparou. Foi ali que o fortalecimento interior se tornou mais importante do que qualquer sinal externo. Entender isso muda tudo, porque quando você passa a valorizar o que Deus está construindo dentro de você, a espera deixa de ser tormento e se torna treinamento. Você percebe que cada dia aparentemente igual está fortalecendo sua fé, que cada oração silenciosa está alinhando seu coração, que cada renúncia está preparando seu espírito para algo maior. E quando a recompensa exterior finalmente chegar, ela não encontrará alguém frágil ou despreparado, mas alguém moldado pela mão de Deus. E agora é o momento perfeito para que você declare essa verdade dentro do seu próprio espírito por meio da terceira e última oração deste roteiro. Senhor, abre meus olhos para enxergar a obra que estás realizando dentro de mim. Que eu valorize o processo tanto quanto a promessa. Fortalece meu interior para que eu esteja pronto para tudo o que o Senhor deseja manifestar na minha vida. Quando você ora assim, algo se realinha em sua alma. Você reconhece que Deus não está atrasado, está investindo, está formando, está preparando você para um destino que exige profundidade, discernimento e firmeza. A recompensa invisível é o alicerce do propósito, e quando ela estiver completa, o que hoje parece demora será reconhecido como amor. Quando o Senhor retarda, entendendo o aparente silêncio de Deus, a parábola do servo fiel surpreende porque coloca a demora do Senhor no centro da narrativa. Jesus não descreve um retorno rápido, previsível ou confortável. Ele diz que o Senhor tarda, ele demora. Ele não volta no momento esperado. Essa informação não é acidental, é intencional. Jesus está revelando uma das experiências mais comuns e desafiadoras da vida espiritual: o silêncio de Deus. Um silêncio que não é ausência, mas estratégia. Não é descaso, mas construção. Não é demora sem propósito, mas alinhamento invisível. E compreender essa dinâmica transforma completamente a forma como você interpreta os ciclos da sua própria vida. O ser humano lê a demora como abandono. A alma, quando aflita, interpreta o silêncio como negação. A mente, quando pressionada, cria histórias que distorcem o caráter de Deus, mas Jesus confronta essa interpretação ao mostrar que a demora faz parte da pedagogia divina. Ela não revela um Deus distante, ela revela um Deus paciente. Paciente para ensinar, paciente para moldar, paciente para preparar você e preparar o cenário ao mesmo tempo. Quando parece que nada está acontecendo, Deus está agindo em duas direções, dentro de você e ao seu redor. Abraão viveu essa experiência de forma profunda. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas seu corpo e o de Sara envelheciam enquanto os anos passavam. O aparente silêncio de Deus os confrontou com tudo que havia dentro deles: dúvidas, medos, interpretações equivocadas. Foi nesse ambiente que a fé de Abraão se purificou. Ele teve que aprender a confiar não no que via, mas no caráter do Deus que prometeu. E quando o tempo finalmente chegou, ficou claro que a demora não foi desinteresse, mas perfeição. Deus esperou até que fosse impossível para que a glória fosse totalmente dele. Essa mesma dinâmica aparece na vida de Ana, que chorava ano após ano sem que sua oração fosse atendida. O silêncio parecia cruel, mas aquele processo estava formando uma mulher cuja entrega seria tão profunda
que quando recebeu Samuel, ela o consagrou ao Senhor com um coração inteiramente rendido. A demora construiu dentro dela algo que uma resposta rápida jamais construiria. Não foi castigo, foi preparo. O silêncio estava alinhando sua alma com a vontade divina de uma forma que ela nem imaginava. Quando Jesus menciona a demora do Senhor na parábola, ele está ensinando que existem temporadas em que o céu não se manifesta de forma evidente, não porque Deus se ausentou, mas porque ele está ampliando sua visão espiritual. O silêncio é um convite para a maturidade. É nele que você aprende a diferenciar a voz da ansiedade da voz da fé. É nele que você descobre que Deus não precisa se repetir para confirmar quem Ele é. É nele que você percebe que sua confiança está sendo refinada. A demora é como um terreno onde a fé cresce sem barulho, mas com profundidade. Quando você atravessa períodos em que Deus parece não responder, algo precioso está acontecendo. Ele está te ensinando a caminhar pelo que Ele disse, não pelo que você sente. O servo fiel permanece firme porque enxerga a demora como parte da jornada. Ele não se confunde. Ele não interpreta a falta de movimento como falta de amor. Ele sabe que o Senhor virá no tempo certo. A postura dele é marcada pela vigilância, pela integridade e pela expectativa. Ele vive preparado porque entende que o tempo divino nunca é caótico, mesmo quando parece tardio aos olhos humanos. O silêncio de Deus também revela áreas internas que precisam ser curadas. Quando nada muda ao redor, você percebe emoções escondidas, crenças limitantes, feridas antigas e expectativas equivocadas. O silêncio expõe aquilo que a correria esconde, e Deus usa essa exposição para alinhar seu coração. Ele não demora para te frustrar, ele demora para te fortalecer. Ele não fica em silêncio para te punir, ele fica em silêncio para te amadurecer. A demora é um teste da sua visão espiritual. Você consegue ver a presença de Deus mesmo quando não o sente? A espera também cria sensibilidade. Quando Deus finalmente fala, quem passou pelo silêncio ouve de maneira diferente. O coração fica mais disponível, a mente mais receptiva, o espírito mais atento. Quem enfrenta a demora volta com um senso renovado de dependência. O silêncio cria intimidade. Ele afasta o barulho interno e aproxima você da voz de Deus no ritmo do Espírito, não no ritmo da ansiedade. É preciso compreender que a demora é um dos maiores atos de amor do Pai. Ela impede que você chegue antes do tempo certo. Ela impede que a porta se abra antes da estrutura estar formada. Ela impede que você viva algo para o qual ainda não foi preparado. A demora protege. A demora molda. A demora alinha. E quando finalmente a resposta chega, você entende. Nada estava parado, nada estava atrasado. Tudo estava sendo preparado. Este capítulo é o convite de Jesus para que você abandone a interpretação humana do silêncio e abrace a perspectiva divina. Ele está dizendo: o Senhor tarda, mas não falha. O Senhor silencia, mas não abandona. O Senhor espera, mas nunca esquece. Você está sendo moldado por um tempo que não é vazio. É sagrado. O acerto de contas, quando a fidelidade escondida se torna pública. A parábola do servo fiel culmina em um momento marcante: o retorno do Senhor. Não apenas um retorno simbólico, mas uma revelação, uma exposição do que estava acontecendo por trás do silêncio, por trás da demora, por trás das escolhas invisíveis feitas no secreto. Quando o Senhor volta, ele não se impressiona com discursos, nem com justificativas, nem com aparências. Ele observa os frutos da fidelidade. A constância vivida longe dos holofotes se torna agora evidência visível diante dele. Jesus está ensinando que existe um dia em que tudo o que você fez em silêncio será revelado com clareza, não como exposição de falhas, mas como reconhecimento de fidelidade. Na parábola, o servo fiel é colocado sobre muitos bens. Ele recebe honra, responsabilidade, autoridade, não porque fez algo extraordinário diante de outros, mas porque foi constante no ordinário. Sua recompensa pública
é resultado direto de sua constância privada. Esse princípio espiritual atravessa toda a Escritura. Deus sempre honra em público aquilo que foi construído com sinceridade no secreto. Quando José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó, o Egito inteiro testemunhou seu valor. Mas o que o qualificou para aquele momento não foi uma habilidade repentina. Foi seu processo silencioso. Foi sua fidelidade no cárcere. Foi sua constância na casa de Potifar. Foi sua integridade nos dias em que ninguém acreditava em seu destino. A revelação pública apenas trouxe à luz o que Deus já havia formado nele. O retorno do Senhor na parábola representa esse momento de revelação. O servo fiel não se torna fiel no dia do acerto de contas. Ele apenas manifesta aquilo que vinha cultivando. Esse dia é uma metáfora para todos os momentos da vida em que Deus decide transformar sementes de fidelidade em frutos visíveis. É quando uma porta se abre, é quando uma oportunidade surge, é quando um reconhecimento inesperado acontece, é quando uma resposta finalmente se manifesta. Nada disso é aleatório. Tudo é resultado de um acúmulo secreto de constância. É importante perceber que Jesus não está apresentando um Deus que vigia para punir, mas um Deus que observa para recompensar. O acerto de contas não é o momento de medo para quem foi fiel. É o momento da confirmação, da validação, da honra. Deus não quer que você viva com medo de errar, mas com consciência do valor da fidelidade. O servo fiel recebe uma declaração que resume todo o propósito da parábola. Bem está, servo bom e fiel. Essa frase não é apenas um elogio, é um reconhecimento do caráter construído, é o eco de uma vida vivida com propósito. A fidelidade escondida se torna pública porque Deus não permite que o processo de alguém fiel termine sem recompensa. A demora pode ser longa, o silêncio pode ser desconfortável. O teste pode ser exigente, mas a recompensa é certa. Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo aos seus discípulos e a você que cada escolha é registrada, cada renúncia é vista, cada ato de constância é reconhecido. E no tempo certo, Deus transforma tudo isso em manifestação visível. Ele exalta quem se humilha, ele revela quem se escondeu no secreto, ele honra quem permaneceu quando os outros desistiram. Esse princípio também aparece com força na vida de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era jovem, mas continuou servindo como pastor e depois como músico no palácio. Nada parecia coerente com a promessa. Mas quando chegou o momento da revelação, ninguém pôde impedir o que Deus havia decretado. Sua fidelidade nos campos e sua coragem nas batalhas decidiram o destino de uma nação. Deus trouxe à luz aquilo que ele construiu na solidão. Esse padrão se repete porque revela a justiça perfeita do Pai. Ele honra quem honra a ele nos detalhes. O acerto de contas também revela algo essencial sobre o caráter humano. Aquilo que você pratica no cotidiano, longe das expectativas externas, é o que realmente determina seu destino espiritual. Jesus não exalta quem busca palco, mas quem busca propósito. Não exalta quem se exibe, mas quem se entrega. Não exalta quem performa, mas quem persevera. O servo fiel recebe honra porque viveu uma vida coerente, íntegra, vigilante e constante. E Jesus termina essa parábola deixando claro que essa mesma recompensa está disponível para todo aquele que vive com a mesma postura. Este capítulo é uma convocação para que você perceba o valor eterno da sua fidelidade. Nada está sendo ignorado, nada será esquecido. Cada semente de constância será transformada em colheita abundante, e no dia da revelação, você entenderá que tudo valeu a pena. Porque Deus, que vê no secreto, recompensará em público. Ele vai honrar você de uma forma que nenhum esforço humano poderia produzir. Ele transformará processos silenciosos em vitórias visíveis. Ele revelará diante de muitos aquilo que você construiu diante dele, quando a constância encontra o olhar de Deus. A parábola do servo fiel termina onde toda jornada espiritual deveria terminar,
no encontro entre a fidelidade humana e o olhar atento do Pai. Jesus revela que nada do que você vive em silêncio passa despercebido por Deus. Cada escolha feita no secreto, cada batalha travada dentro da alma, cada ato de obediência repetido nos dias difíceis está sendo registrado em um lugar que o tempo não apaga e que o céu valoriza. O Senhor conhece o peso que você carrega, a espera que você enfrenta e as lágrimas que ninguém viu. Ele sabe quando o seu coração pensou em desistir, e mesmo assim você permaneceu. Ele viu quando a esperança ficou frágil, mas a fé resistiu. A constância que você cultivou, mesmo nas estações mais duras, está construindo algo eterno. Jesus encerra essa parábola como quem abre uma janela para o futuro. Ele mostra que a fidelidade não é esforço perdido, mas semente de recompensa. A demora não é castigo, mas preparação. O silêncio não é ausência, mas maturidade. O teste não é rejeição, mas construção. A constância é o que une todas essas experiências, transformando dias comuns em dias sagrados. Quando a sua fidelidade se encontra com o tempo perfeito de Deus, o invisível se torna visível, e aquilo que parecia esquecido se torna honra. Deus não ignora a sua perseverança. Ele está alinhando o cenário, fortalecendo seu interior e preparando um tempo de revelação em que tudo fará sentido. E agora, depois de caminhar tão profundamente pela mensagem de Jesus, eu te faço um convite espiritual. Um convite que não é apenas uma interação, mas uma declaração de fé. Se esta palavra falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho permanecer fiel. Essa frase não é apenas uma resposta, ela é um posicionamento. Ela é um marco espiritual. Ela é uma forma de dizer a Deus que você entendeu a mensagem e deseja viver como o servo fiel que Jesus descreve, mesmo nos dias de incerteza e desânimo. E se esta mensagem trouxe clareza, força ou renovação para sua alma, permita que ela alcance outros corações também. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade e inscreva-se no canal para caminhar conosco em uma jornada de fé viva e profunda. Quando você faz isso, não está apenas ajudando este conteúdo a chegar mais longe, está fortalecendo uma comunidade inteira que deseja crescer em constância, propósito e intimidade com Deus. Que o Senhor te encontre na fidelidade, que a paz dele sustente seu caminho e que a constância que você cultiva hoje se transforme no tempo certo em uma colheita de honra, esperança e renovação.